Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos mais uma vez aqui para juntos compartilharmos da Palavra de Deus. Hoje no programa Palavra de Fé, eu quero estudar o capítulo 14 de 1 Coríntios. Quero falar sobre o dom de profecia, esse belíssimo equipamento espiritual que Jesus deixou para a igreja. Quero também, no final do programa, deixar um clipe, um resumo do que foi a formatura de 160 novos alunos formados em teologia pelo IBAD, que é o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus. Uma festa linda, uma grande vitória para o nosso povo, especialmente para a nossa igreja. No final, nós vamos deixar essas imagens. Fiquem conosco. Deus tem uma mensagem para o seu coração. Vamos fazer a leitura de um texto sagrado. Eu quero ler em 1 Coríntios, o capítulo de número 14, os versículos 1 ao 3. Diz assim: Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Pois bem, baseado nesse versículo ou nesses versículos, eu quero falar sobre o dom de profecia. Esse texto, na verdade, o apóstolo São Paulo está mostrando que ele é o dom de profecia superior a todos os demais dons. É interessante quando a gente vai olhar esse aspecto doutrinário, especialmente nós que fazemos parte de uma igreja pentecostal e que cremos na evidência do batismo com o Espírito Santo, inclusive com a evidência de falar em outras línguas. Nós cremos na atualidade dos dons espirituais, que na verdade são 9, o capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo enumera esses 9 dons espirituais. E o capítulo 14 a gente percebe que Paulo vai regular esses dons. Muito interessante a didática que o apóstolo apresenta aqui. Se no capítulo de número 12 ele fala desses 9 dons espirituais que está à disposição da igreja, no capítulo 14, ele vai mostrar que o dom de profecia é superior ao dom de línguas, mas no capítulo 13, no meio desses dois capítulos, está o dom maior, que é o amor. Ele vai falar sobre a caridade, sobre o amor, que na verdade deve ser o instrumento principal que vem a regular os dons. Mas aí ele começa o versículo 1 do capítulo 14, mostrando que segui a caridade, ou o amor, como queira. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então, vamos por etapa. Primeiro, Paulo ele está mostrando claramente, isso é doutrina. Aqueles que se dizem servos de Jesus e que seguidores da doutrina apostólica, precisa acreditar que esse texto é para instrução e orientação da igreja. O apóstolo está dizendo que nós devemos seguir o amor, mas devemos procurar com muito zelo. O que é procurar com zelo? Procurar com cuidado, com diligência, os dons espirituais. Mas aí ele vai dar um destaque especial para esse dom que nós queremos falar, que é o dom de profecia. Mas, principalmente, o de profetizar. Veja que Paulo está dizendo que é importante você ter o dom de línguas. O que é dom de línguas? É a capacidade sobrenatural que vem do Espírito Santo de você falar numa língua que você desconhece. O versículo 2 diz assim, por quê?
O que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Então Paulo está dizendo que é algo extremamente benéfico para a vida espiritual de uma pessoa falar em línguas. Falar em línguas é algo dentro do Novo Testamento, algo especial, um privilégio. É um dom que, na verdade, vai lhe dar acesso aos demais dons espirituais. Eu sempre digo que batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, é, na verdade, a porta que está se abrindo para que você possa entrar após ela e, a partir daí, ter acesso aos mistérios de Deus. E aí ele vai nos regular, ele vai nos ensinar como deve ser o nosso comportamento. E eu vejo dentro das igrejas, especialmente das igrejas evangélicas, porque nós dentro do mundo evangélico nós temos igrejas tradicionais que acreditam no Espírito Santo, mas que não buscam, não dão ênfase ao batismo com o Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas. Nós, pentecostais, ao contrário, damos ênfase, cremos no batismo com o Espírito Santo e na atualidade dos dons espirituais. Agora, o que nós precisamos saber é o que a Bíblia, no capítulo 14, está nos ensinando. E eu gostaria de fazer aqui algumas explicações, mostrar algumas verdades que precisam ser muito bem interpretadas para a gente não desprezar algo que é maravilhoso. Eu preciso antes fazer um intervalo comercial e na sequência nós vamos retomar essa mensagem que tem como tema Dando continuidade à mensagem que nós estamos desenvolvendo, estamos falando sobre o dom de profecia, baseado no capítulo 14 de 1 Coríntios, e eu encerrei o primeiro bloco dizendo que falar línguas é algo especial como evidência do batismo com o Espírito Santo. Porém, o apóstolo está dizendo aqui no capítulo 14, verso 13, o seguinte: eu quero que vocês falem língua. Eu vou ler novamente o 2 porque diz assim, ó, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e o Espírito fala de mistérios. Verso 3, mas o que profetiza fala aos homens com 3 propósitos. Qual é o propósito? E aqui eu já quero explicar algo muito importante. Qual é o propósito número 1 da profecia? A profecia, ela foi dada, esse dom espiritual, que é um mecanismo de edificação da igreja, com 3 propósitos. Aqui está dizendo que é para edificação, para exortação e para consolação. Você precisa saber que profecia foi dada com esses 3 propósitos. Quando você começa a usá-los para outras coisas, já começa a aparecer alguns problemas. Por exemplo, profecia, ela não foi dada para dar direção às pessoas. Por exemplo, eu vejo algumas pessoas que para casar ela quer buscar uma revelação através da profecia. Profecia não foi deixada com esse propósito. Muito embora Deus possa falar, a profecia ela existe para edificar, para exortar e para consolar, e não para dirigir. A igreja precisa da profecia, mas não como instrumento de direção. A igreja ela é dirigida pela palavra. A palavra de Deus é a mais poderosa de todas as profecias. E já está escrito na Bíblia tudo aquilo que nós devemos nos pautar. A constituição da vida cristã é a Bíblia. E eu preciso saber disso. Agora, o que a gente percebe? É um extremo. Alguns que não dão ênfase aos dons espirituais, por achar que isso ficou restrito à igreja primitiva, ou achar que isso não tem mais validade hoje.
E por outro lado, também aqueles que dão só ênfase aos dons espirituais sem o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Então a gente precisa buscar o quê? Comedir. A gente precisa moderar essa questão dos dons espirituais. E o capítulo 14 eu vejo como um capítulo que Paulo vai regular a questão da profecia na igreja. Veja o versículo de número 4, ele vai dizer assim, ó: o que fala língua estranha edifica a si mesmo. Então, se eu estou orando em línguas por ser batizado com o Espírito Santo, louvo a Deus por ter sido batizado com o Espírito Santo no início da minha fé, e às vezes sou cheio do Espírito e eu começo a falar em línguas e eu oro bem. Porque quando eu estou falando em línguas, aqui está dizendo assim, ó, o que fala língua estranha edifica a si mesmo. Então há edificação, mas o que profetiza edifica a igreja. Essa é a diferença. Quando eu falo em línguas estranhas, sem a interpretação, eu edifico só apenas a mim. Quando eu falo em profecias, eu edifico além de mim, eu edifico a igreja, as pessoas. E é por isso que Paulo vai recomendar que a gente deve dar ênfase à profecia e tê-lo, inclusive, como um dom superior aos demais dons, inclusive ao dom de línguas. Veja aqui o versículo 5. E eu quero, aí, esse versículo é para aquelas pessoas que vivem falando que não precisa falar língua estranha. Paulo não proibiu você falar em línguas. Pelo contrário, ele incentiva. O versículo 5 ele diz assim, ó: e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Ele está dizendo isso, não é? Mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas. A não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Aí ele vai explicar algo. E para corroborar o que eu estou dizendo, que Paulo não proíbe ninguém falar línguas, o versículo de número 18, ele dá um testemunho. O versículo 18 diz assim, ó: dou graças a Deus, Paulo dizendo, porque falo mais línguas do que todos vós. Ele falava línguas. Mas ele está dizendo que você precisa saber se conter. Você precisa saber usar as línguas estranhas, né? Porque o Espírito Santo, ele não vai levar você a fazer algo que é antiético, algo que foge à normalidade. Não. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem domínio, ela tem controle sobre ela. Agora, o versículo de número 5 diz: eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Para quê? Para que todos que estejam na igreja sejam edificados. Agora, se uma pessoa fala línguas estranhas, e aí Deus se utiliza de um outro dom que está no capítulo 12, que é o dom de interpretação de línguas, aí o dom de línguas, ele passa a ter o mesmo valor de profecia. Porque se alguém fala em línguas e Deus levanta um outro profeta e esse interpreta o que está sendo falado em mistério, as pessoas serão edificadas e elas entenderão o que Deus está querendo falar. Veja que assunto lindo, isso é pentecostalismo. Essa é uma das essências da doutrina pentecostal. E eu louvo a Deus por acreditar que o Espírito Santo ainda está atuando na igreja. Eu preciso fazer mais um intervalo comercial e na sequência a gente vai concluir essa mensagem sobre o dom de profecia. 1 minuto só. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé e nesse último bloco eu quero concluir essa mensagem. Estou falando sobre o capítulo 14 de 1 Coríntios, o tema é o dom de profecia. Eu encerrei o segundo bloco dizendo que a explicação de Paulo, que ele falava mais língua do que todas as pessoas, prova de que ele em momento nenhum está proibindo falar em línguas. Ele está apenas regulando para que haja ordem, para que haja decência.
Agora, veja só, o versículo de número 4, ele vai fazer uma explicação muito importante que explica por que ele ensina isso. E agora, irmãos, se eu for convosco falar línguas estranhas, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse ou por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Ele está dizendo que você precisa saber que o importante no culto é você edificar a igreja. Eu preciso saber disso. Eu preciso, sim, ser cheio do Espírito Santo. É proibido falar línguas estranhas? Não, não é proibido falar línguas estranhas. Você deve falar, e Paulo diz que fala mais do que todos nós. Pelo menos ele mostra isso no versículo de número 18. Agora, é preciso que nós tenhamos sabedoria de usar a língua adequada para o momento certo e para a hora certa. Como quando você ora em línguas e você está lá, você orando baixinho, com Deus, nem o diabo entende o que você está falando. Essa é uma das vantagens de você orar em línguas. Existem dois tipos de línguas que a gente precisa compreender quando a gente fala sobre dons espirituais. O primeiro tipo de língua é a língua que nós chamamos de a língua congregacional e a língua devocional. Existe uma língua que é devocional, que é puramente língua estranha, que não tem interpretação, que as pessoas falam a mesma língua o tempo todo. Ela edifica a si mesmo, mas não edifica a igreja. Agora existe uma língua, que é a língua congregacional, que essa tem interpretação. E é aí que Deus dá a interpretação, ou seja, através do dom de interpretação de línguas, que é um dos 9 dons, ou mesmo através da própria profecia. Então a igreja precisa disso. E eu vejo que a igreja moderna, ela está esquecendo desse equipamento espiritual. Deus quer nos dar esse equipamento, esse poder extraordinário que faz toda a diferença. Quando uma pessoa vai a uma igreja e ele vê a manifestação de Deus através dos dons espirituais, ele fica maravilhado. O homem sempre gostou do sobrenatural. Tanto é verdade que o diabo se aproveita disso. E às vezes, usando o sobrenatural para enganar, ele leva muitos após si. Mas agora, veja só o que Paulo está dizendo aqui no capítulo 14, versículo de número 23, diz assim: se pois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas, se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. O que ele está dizendo é justamente isso. As pessoas precisam entender o que está sendo pregado. Deus tem uma mensagem, e essa mensagem precisa de entendimento. Porque essa sim é a maior e mais poderosa de todas as profecias. Nenhuma mensagem profética que venha por quem quer que seja pode sobrepor a Bíblia Sagrada. Compreende? Nós não somos guiados pela profecia, não é? Que vem como mensagem através de pessoas. Se a pessoa profetiza e o que ele profetizou está dentro da Bíblia, tudo bem. Mas se não estiver em acordo com as Escrituras, você nem é obrigado a aceitá-la. Por isso que eu não devo julgar as pessoas. Mas você sabia que eu posso julgar as profecias? A Bíblia diz que eu posso julgar a profecia, não é? As profecias podem ser julgadas. O versículo de número 26 a seguir vai mostrar que essa ordem no culto leva eu não a julgar o profeta, mas eu posso julgar a profecia. Veja assim, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntarem? Cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar línguas estranhas, faça isso por 2 ou quando muito 3, por sua vez.
que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Versículo de número 29. E fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Eu posso julgar a profecia. Eu não devo sair desfazendo da profecia, mas eu posso julgá-la, se ela é ou não de Deus. Você não deve sair desfazendo. Então, a profecia é um dom espiritual que a igreja não pode abrir mão. Essa é a mensagem que eu quero dizer para você. E sabe como é que Paulo vai encerrar o capítulo 14? Para aqueles que às vezes querem dizer que não há necessidade de falar em línguas, o versículo de número 39 do capítulo 14, Paulo diz assim, portanto, irmãos, procurai com zelo, da mesma forma como ele começa e termina, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. É essa a mensagem que eu quero deixar para você. Vamos buscar os dons espirituais, especialmente o dom de profecia. Vamos orar para que Deus nos dê esse equipamento tão precioso para a igreja? Vamos falar com Ele. Vamos orar. Senhor, nós acabamos de ministrar uma mensagem que mostra a importância do dom de profecia, Pai. Como é bom ter o dom de profecia, Senhor, agindo, atuando na igreja. A Tua palavra diz que o Senhor deixou para nós os dons espirituais e entre eles está o dom de profecia. É importante falar línguas, mas é importante muito mais que se profetize. Então que o Teu Espírito Santo possa despertar a igreja, para que nós possamos buscar os dons espirituais, mas principalmente, Pai, o de profetizar. Que a Tua graça, que o Teu poder possa sobremaneira estar agindo na vida de cada um dos Teus servos. Esses que estão orando comigo, Senhor. Venha dar a ele a graça de ser envolvido pelo Teu Espírito Santo e juntos possamos desfrutar de todas as benesses que estão inseridas no texto sagrado, Pai. Eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé e a nossa expectativa é de que Deus tenha despertado você para esse grande e tão importante instrumento espiritual que é o dom de profecia. Eu quero me despedir desejando a você uma semana maravilhosa, que a mão do Senhor possa estar sobre a sua vida. E como prometi no início do programa, quero deixar você aí com as imagens do que foi a formatura, dos alunos que cursaram o curso médium em teologia do IBAD. O IBAD é o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, no Brasil. E nós queremos que você veja como foi bonito, uma festa linda. Parabéns a todos os nossos alunos e também aos professores do nosso núcleo de teologia. Fiquem todos com Deus. Talvez pouco tempo juntos, na escola aprendemos e ensinamos, concluímos um degrau da escada, mas vamos subir ainda mais. Como fosse ontem tenho em minha mente amizades que formei tão de repente, professores e amigos que não quero esquecer jamais. Daqui pra frente um novo recomeço e a saudade desse tempo que não vai voltar. Daqui pra frente a nossa formatura, mas a nossa amizade continuará. Daqui pra frente muita coisa a gente ainda tem pra conquistar. Daqui pra frente muita coisa a gente ainda tem pra conquistar. Excelentíssimo pastor Isaac Vicente,
presidente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Franca, São Paulo. Digníssimo pastor Edson Pimenta, o coordenador do núcleo do IBAD e das atividades educacionais do IBAD aqui na Assembleia de Deus, Ministério do Belém de Franca. Diletos professores e monitores de núcleo que se fazem presente aqui esta noite, prezados e amados alunos e alunas que se formam hoje, queridos irmãos e irmãs em Cristo, prezados senhores e senhoras, para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui convosco para celebrar esse dia tão especial na vida desses irmãos que, com afinco, dedicação, muito suor, sangue e lágrimas, puderam chegar ao dia de hoje e conquistar esta vitória. Meus parabéns a todos vocês. O IBAD se sente honrado, se sente orgulhoso de participar nesta conquista vossa e de ter contribuído de uma pequena forma para que vocês pudessem aumentar o vosso conhecimento da palavra de Deus, conhecer com mais profundidade as Escrituras, para se tornarem melhores homens e mulheres nas mãos do Senhor, para poder fazer a sua obra. Tudo que aprendemos é nossa bagagem, nessa longa estrada da nossa viagem. O conhecimento é base para quem sabe aonde quer chegar. Foi com Deus e foi por Deus que aqui chegamos, e com Ele siga em busca dos teus sonhos. Não podemos desistir, há muito chão ainda pra pisar. Daqui pra frente eu vou sentir saudades e confesso, na verdade posso até chorar. Daqui pra frente eu vou lembrar da gente e cada minuto nosso aqui eu vou guardar. Daqui pra frente só espero que a gente vá se reencontrar. Daqui pra frente só espero que a gente vá se reencontrar. Yeah. Vá se reencontrar.